Essa história foi enviada por alguém que se identificou apenas como Vitor, morador de uma cidade pequena no sul do país. Ele jurou que tudo o que contou aconteceu há menos de um ano, quando decidiu alugar uma casa sozinho, depois de anos dividindo apartamentos com colegas de trabalho. A casa era perfeita, espaçosa, alugada por um preço bem abaixo do normal e localizada num bairro antigo, mas tranquilo. Era uma daquelas construções dos anos 60, com portas de madeira pesada e janelas largas com trancas antigas. A única coisa estranha era a vizinhança. Ninguém parecia sair de casa e toda a rua ficava absurdamente silenciosa depois das 19 horas. Na primeira semana, Vitor só notou pequenos incômodos. Barulhos à noite, coisas caindo sozinhas na cozinha e aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Mas como a casa era antiga, ele culpou os ventos, os ratos ou talvez o próprio estresse. Até que, numa madrugada de quinta-feira, ele acordou com um som metálico, como se alguém estivesse arranhando o lado de fora da janela do quarto. Levantou devagar, pegou o celular e foi até a janela com a lanterna acesa. Não viu ninguém. Mas, ao olhar mais de perto, percebeu marcas finas, paralelas, como se alguém tivesse arrastado as unhas pelo vidro. Na manhã seguinte, as marcas ainda estavam lá. A partir daí, as coisas começaram a se intensificar. Todas as noites, exatamente às 3h08, a campainha tocava uma única vez. Ele tentou ignorar, depois colocou uma câmera na porta. Mas nos vídeos gravados, a imagem sempre travava às 3h07 e só voltava às 3h09. Em nenhum dos registros havia sinal de qualquer pessoa. Começou a perguntar aos vizinhos se mais alguém tinha passado por isso, mas ninguém abria a porta. Alguns sequer respondiam quando ele chamava. Pareciam evitar o assunto. Certo dia, notou algo ainda mais estranho. Um vulto observando da janela da casa da frente. Era um senhor, de feições duras, parado imóvel. Quando Vitor acenou, ele apenas fechou a cortina lentamente. Vitor decidiu ir embora. Aquela casa estava mexendo com sua cabeça. Arrumou tudo para sair na semana seguinte. Mas na última noite ali, algo aconteceu. Ele acordou com um barulho de passos dentro da casa. Pegou uma faca da cozinha e vasculhou cômodo por cômodo. Nada. Até que ouviu um sussurro vindo do armário do quarto. Não foi imaginação. A voz dizia seu nome. Ele abriu o armário de uma vez, mas só havia roupas penduradas. E um buraco na madeira do fundo, como se algo tivesse sido arrancado dali com força. Com o coração disparado, olhou melhor. Dentro do buraco havia uma fita cassete. Sem saber por quê, ele colocou a fita em um gravador velho que achou no porão dias antes. O que ouviu foi perturbador. Vozes de várias pessoas, diferentes idades, dizendo seus próprios nomes e datas. E por fim, uma voz feminina muito baixa que dizia: Vitor, agora você também está aqui. Na manhã seguinte, ele saiu da casa correndo, nem fechou a porta. Tentou denunciar, contar para a polícia, mas ninguém levou a sério. Disseram que ele estava cansado, estressado e que aquela casa era só velha. Meses depois, ao passar pela rua por acaso, viu que a casa estava novamente para alugar e alguém já havia se mudado. Ele tentou não pensar mais nisso, mas às vezes ainda recebe ligações de número desconhecido no meio da madrugada. Quando atende, só escuta um chiado, seguido de uma voz distante dizendo: 3h08, Vitor. Até hoje, ninguém explica como o nome dele foi parar naquela fita, e ninguém explica como aquela casa parece continuar chamando por novos moradores, como se estivesse viva e com fome. Essa próxima história foi enviada por uma mulher que se identificou apenas como Aline. Segundo ela, tudo começou quando se mudou para um pequeno apartamento no centro antigo da cidade. Era um prédio velho, mas com uma estrutura charmosa, chão de madeira, vitrais no corredor e vizinhos que mal se viam, o que para ela era um bônus. No primeiro dia, ao receber as chaves do proprietário, percebeu algo curioso. Ele entregou duas, uma da porta principal e uma menor, que ele explicou rapidamente ser de uma espécie de depósito no fim do corredor que ela podia usar como quisesse. Mas, segundo ele, era melhor não mexer muito lá dentro. Aline riu.
Pensou que fosse apenas um jeito de dizer que o cômodo era velho ou cheio de tralha. Só que a partir da terceira noite, o tal depósito passou a ocupar seus pensamentos. Ela ouvia sons fracos vindo dali, principalmente à noite. Algo como madeira rangendo ou objetos sendo arrastados devagar. Achou que fosse encanação, talvez o prédio se mexendo, mas quando encostava o ouvido na porta, os sons paravam subitamente. Certa madrugada, acordou com um som claro de passos no corredor. A porta de seu apartamento estava trancada, mas ela jura que ouviu alguém parar bem em frente a ela. Ficou imóvel, deitada, esperando ouvir a campainha, mas ela nunca tocou. Tudo que ouviu foi a maçaneta girar lentamente, como se alguém tentasse entrar sem fazer barulho. Na manhã seguinte, ao checar a porta, notou algo ainda mais perturbador. A chave menor, aquela do depósito, havia sido deixada no chão, bem encostada na soleira, como se a tivessem devolvido. Mas Aline tinha deixado essa chave sobre a geladeira, e ela morava sozinha. A partir daí, decidiu que precisava descobrir o que havia naquele depósito. Na noite seguinte, por volta das 2 da manhã, pegou uma lanterna e destrancou a porta do depósito. O cômodo era pequeno, escuro e tinha um cheiro de mofo velho. Mas o que mais chamou a atenção foi uma cadeira de madeira no centro da sala, virada para a parede. Havia também marcas circulares no chão, como se alguém arrastasse a cadeira de tempos em tempos para lados diferentes. E no canto do cômodo, um espelho. Mas ele não refletia a luz corretamente. A imagem estava atrasada. O reflexo de Aline movia-se com um leve atraso de frações de segundo, como se estivesse observando por conta própria antes de imitar seus gestos. Assustada, Aline voltou ao apartamento e trancou tudo. Mas naquela mesma noite, acordou novamente. Não com barulhos, mas com a sensação de estar sendo observada. Ao abrir os olhos, ela viu. A cadeira que antes estava no depósito, agora estava no canto do seu quarto, e estava virada para sua cama. Achou que estivesse sonhando. Se levantou rapidamente e acendeu todas as luzes, tremendo. A cadeira continuava ali. Como ela foi parar dentro do apartamento? A porta estava trancada, as janelas também. Mais uma vez pegou a chave pequena. Queria ver o depósito. Mas quando abriu a porta, o cômodo estava vazio. Sem cadeira, sem espelho, só poeira e silêncio. Aline se mudou no dia seguinte, deixando tudo para trás. O proprietário não se mostrou surpreso, apenas pediu que deixasse as chaves na caixa de correio, como se já soubesse que aquilo aconteceria cedo ou tarde. Hoje, ela vive longe daquele prédio, mas ainda guarda uma lembrança incômoda. Um detalhe que só notou depois, olhando fotos antigas que tirou nos primeiros dias no apartamento. Em uma delas, tirada no espelho do banheiro, há um reflexo no fundo, no corredor, uma cadeira e uma sombra sentada nela. A sombra parece olhar diretamente para a câmera. E o pior, Aline jura que naquele dia estava sozinha. Essa outra história foi enviada por uma mulher chamada Letícia. Ela contou que isso aconteceu há cerca de 2 anos, quando decidiu passar um tempo sozinha na antiga chácara da família no interior de Minas. O lugar ficava afastado da cidade, cercado por mata e poucas propriedades vizinhas. Um daqueles lugares perfeitos para quem busca paz, silêncio e isolamento total. A chácara estava fechada havia meses, então ela passou os primeiros dias limpando o mato, lavando a casa por dentro e por fora, organizando as coisas. Aos poucos, foi se acostumando com o silêncio absoluto das noites, quebrado apenas pelo som distante de grilos e galhos estalando ao vento. No segundo fim de semana, notou pela primeira vez algo incomum. Uma silhueta no terreno vizinho, parada entre os eucaliptos. Um homem alto, vestindo algo que parecia um casaco pesado, mesmo com o calor da tarde. Ele estava imóvel, como se observasse a casa. Ela acenou de longe, mas ele não reagiu. Quando olhou de novo, segundos depois, já não estava mais lá. Letícia pensou que poderia ter sido um dos donos da propriedade ao lado, embora, segundo seus pais, o terreno estivesse abandonado há anos. Naquela noite, ao regar o jardim dos fundos, ouviu algo vindo do mato. Primeiro passos leves,
Depois, algo mais claro, uma voz sussurrando, como se chamasse seu nome. Achou que fosse impressão, mas trancou a casa por precaução. Nos dias seguintes, a coisa piorou. O homem começou a aparecer com frequência, sempre no mesmo lugar, parado, só observando. Às vezes mais perto da cerca, às vezes do outro lado da estrada de terra. Mas nunca se aproximava da casa, nunca dizia nada. Letícia tentou fotografá-lo. Em todas as tentativas, a imagem saía embaçada, como se a câmera não conseguisse focar nele. E nos vídeos era como se ele simplesmente não estivesse lá. Foi então que ela notou outra coisa. Todo dia, ao acordar, a tranca do galinheiro estava aberta. E todas as galinhas estavam mortas, uma por uma. Sem sangue, sem marcas de ataque, apenas caídas no chão. Numa das noites, por volta das 3 horas, ela acordou com o barulho da cerca sendo mexida. Pegou uma lanterna, abriu a porta dos fundos devagar e apontou a luz para a escuridão. Viu apenas o vulto recuando devagar entre as árvores, sem pressa, como se soubesse que não precisava correr. A gota d'água veio 2 dias depois. Ao acordar, encontrou uma caixa de madeira deixada bem no meio da varanda. Não havia marcas de pegadas em volta. A caixa estava trancada com arame, mas ao abrir, o choque foi imediato. Lá dentro havia uma fita VHS, suja, arranhada e com a etiqueta rasgada. E ao lado da fita, uma foto antiga da casa, datada de 1986. Na foto, havia uma figura parada, na mesma posição onde o homem costumava aparecer. O mesmo casaco, o mesmo rosto sem expressão. Mas o que mais gelou Letícia foi o detalhe no verso da foto. Estava escrito com letra trêmula: "Ele não está do lado de fora". Letícia saiu da casa naquele mesmo dia, nunca mais voltou. Tentou encontrar registro sobre o terreno vizinho, mas ninguém na cidade sabia ao certo quem era o dono. Alguns diziam que há décadas um homem morava ali com a família, até que numa noite ele enlouqueceu. Matou todos com um machado e sumiu na mata. Dizem que o corpo nunca foi encontrado. A VHS foi deixada num galpão da cidade. Até hoje, ninguém conseguiu reproduzir o conteúdo. Mas uma coisa chama a atenção. Quando a luz do ambiente está apagada, a fita vibra sozinha e faz um som baixo, como alguém sussurrando o nome dela. Desde então, Letícia nunca mais passou uma noite no campo. E às vezes ainda acorda de madrugada com a sensação de que alguém está parado na porta, olhando, esperando. E essa foi enviada por um cara chamado Rafael. Ele disse que, por muito tempo, trabalhou como técnico de manutenção predial em um hotel antigo no centro de São Paulo. O prédio, construído nos anos 40, era daqueles com carpete escuro nos corredores, elevadores com portas pesadas de ferro e uma decoração que misturava luxo antigo com decadência moderna. Segundo Rafael, o lugar era cheio de histórias estranhas. Funcionários mais velhos sempre falavam do quarto amaldiçoado, o 309, no 3º andar. Ninguém gostava de ir até lá, nem mesmo os hóspedes. Alguns diziam que ouviam vozes do quarto quando ele estava vazio. Outros relatavam sentir enjoo ou dores de cabeça ao passar na frente. Mas, para Rafael, tudo isso era só folclore, até o dia em que ele precisou entrar lá. Era uma manhã comum, até que a recepção ligou pedindo para ele verificar um vazamento vindo do quarto 309. Estava desocupado, então ele pegou suas ferramentas e subiu pelo elevador de serviço. Assim que o elevador abriu no 3º andar, ele notou o silêncio. Não aquele silêncio comum, mas algo pesado, como se o ar estivesse mais denso ali. Ao se aproximar do 309, viu a porta entreaberta. Achou estranho, já que a chave estava na recepção. Empurrou devagar e entrou. O quarto estava escuro, com as cortinas fechadas. Havia um cheiro forte de mofo e algo mais. Algo parecido com ferro, como sangue seco. Começou a checar o banheiro e os canos sob a pia. Tudo normal, nada de vazamento. Quando se virou para sair, notou algo que o fez congelar. A cama estava desfeita, como se alguém tivesse acabado de sair dela. E no travesseiro havia a marca de uma cabeça afundada. Ele se aproximou sem entender. Tocou o travesseiro. Ainda estava morno.
Olhou em volta, ninguém. Voltou ao banheiro, nada. Deu a volta na cama para sair e foi aí que viu. Na parede atrás da cabeceira, alguém havia escrito algo com letras tortas, como se tivesse usado os dedos. Não dava para saber se era tinta ou outra coisa. A frase dizia: "Eu ainda estou aqui." Rafael saiu do quarto sem olhar para trás. Chegando na recepção, perguntou se alguém havia entrado ali antes dele. Disseram que não, e mostraram o cartão de entrada magnético. O quarto estava trancado eletronicamente desde a última limpeza, 2 dias antes. Nos dias seguintes, ele passou a notar coisas estranhas. Luzes do corredor do 3º andar piscavam sempre às 3h14. Uma câmera de segurança próxima ao 309 travava toda vez que alguém passava ali. E uma hóspede chegou a relatar em estado de choque que alguém bateu várias vezes na porta do quarto dela durante a madrugada. Mas quando ela abriu, não havia ninguém, só a porta do 309 aberta, escancarada no escuro. Rafael tentou ignorar, até que aconteceu algo que o fez pedir demissão no dia seguinte. Era quase meia-noite. Estava terminando um reparo no sistema de água quando ouviu barulhos no rádio interno do hotel. Alguém chamava por ajuda, em sussurros fracos. A voz dizia: "Me tira daqui, estou preso no 309. Rafael tentou responder, mas só ouvia chiado. Subiu correndo até o andar. Quando chegou na frente do quarto, viu a porta trancada. Encostou o ouvido. Silêncio. Girou a chave mestre. O quarto estava vazio. Mas, no chão, havia pegadas descalças molhadas que iam da cama até a porta. E na TV, que estava desligada da tomada, uma imagem congelada, o reflexo do próprio Rafael na porta, com alguém parado atrás dele. Na manhã seguinte, ele entregou sua carta de demissão. Nunca mais voltou ao hotel. Um colega contou depois que, alguns dias depois da sua saída, o 309 foi lacrado por ordem da gerência. Dizem que, às vezes, os hóspedes ainda ouvem batidas do lado de dentro, mas quando vão verificar, a porta continua trancada, por dentro. E ninguém nunca mais se hospedou ali. Ninguém vivo. E a última história de hoje foi enviada por uma mulher chamada Elisa. Ela tem hoje 32 anos, mas os acontecimentos ocorreram quando ela tinha 25 e morava sozinha pela primeira vez, num pequeno apartamento alugado no 2º andar de um prédio velho em Curitiba. Era um lugar simples, mas bem localizado. O que mais atraiu Elisa foi o preço baixo, considerando a região. O corretor comentou por cima que o imóvel acima do dela, o do 3º andar, estava desocupado havia anos. O antigo inquilino havia desaparecido e os familiares nunca se manifestaram. Mas Elisa não se importou. Achou até bom porque não teria ninguém andando de salto ou arrastando móveis à noite. Nos primeiros dias tudo correu bem, mas na segunda semana começaram os barulhos. Primeiro era só de madrugada, passos pesados no teto, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Depois vinham arranhões e batidas surdas. Elisa pensou que talvez o apartamento tivesse sido alugado sem ela saber. Mas, ao perguntar à síndica, a resposta foi clara. O 302 continuava vazio e trancado. A coisa piorou quando, numa noite chuvosa, ela acordou com um som repetitivo. Toque-toque, toque-toque, toque-toque. Eram batidas no chão do quarto dela, vindas diretamente do teto. Sempre no mesmo ritmo. Durou quase 20 minutos. Quando parou, ela não conseguiu mais dormir. Na manhã seguinte, decidiu subir até o 302 e dar uma olhada por conta própria. A porta estava coberta de poeira, com uma corrente grossa presa no trinco. Tinha uma janelinha de vidro fosco ao lado, e ao chegar perto, Elisa jura que sentiu um cheiro de mofo tão forte que chegou a tossir. Bateu na porta, por impulso. Nada. Silêncio total. Ela pensou em deixar para lá, até que começaram os bilhetes. No terceiro dia após os ruídos estranhos, ela encontrou um papel preso por baixo da sua porta. Dizia apenas: "Você também escuta?" Achou que era alguma brincadeira, talvez um vizinho irritado tentando assustá-la. Mas ninguém mais naquele andar parecia ter ouvido nada.
Quando mostrou o bilhete à síndica, a mulher empalideceu. Disse que, anos atrás, a moradora que ocupava o mesmo apartamento que Elisa teve episódios de delírio e paranoia antes de se mudar, alegando que alguém falava com ela do andar de cima. Elisa começou a ficar paranoica também. Passou a dormir com fones de ouvido, evitava ficar sozinha à noite. Uma vez, jurou ver uma sombra passando pela janela do quarto, mas ao abrir, tudo estava normal, exceto pelas pegadas molhadas no parapeito, como se alguém tivesse caminhado ali de dentro para fora. Ela então decidiu instalar uma câmera de segurança dentro do próprio apartamento, virada para a porta. Na primeira noite, nada. Na segunda, também não. Mas na terceira, por volta das 3 da manhã, a câmera capturou algo. Um barulho agudo a despertou. Ao checar o vídeo, viu sua porta abrir sozinha, lentamente. E por alguns segundos, nada aconteceu. Até que alguém, se inclinou parcialmente pelo batente. Era uma figura esguia, com pele muito pálida, quase cinzenta, olhos fundos e cabelo molhado como se tivesse saído de um alagado. A figura apenas ficou ali, parada, olhando para dentro. Depois se afastou. A porta se fechou sozinha novamente. O mais assustador, a porta ainda estava trancada por dentro quando ela acordou. No dia seguinte, ela arrumou suas coisas e saiu de lá. Nunca mais voltou. Um mês depois, a polícia foi chamada para investigar um mau cheiro vindo do 302. Forçaram a porta e encontraram o apartamento completamente vazio, exceto por uma poltrona no centro da sala. Em cima dela, havia vários papéis colados na parede ao redor, todos com a mesma frase escrita dezenas de vezes. Ela também escuta. Elisa nunca soube quem ou o que deixou aqueles bilhetes, mas diz que até hoje, às vezes acorda às 3 da manhã com a sensação de que alguém está do lado de fora, esperando em silêncio. Ela mudou de cidade, trocou de número, de vida, mas sempre dorme com a luz acesa, porque ela tem certeza de que onde quer que esteja, aquela coisa ainda está procurando por ela.